Olá pessoal, Pastor Alan aqui de novo. Estamos aqui na nossa segunda aula da Escola de Fundamentos sobre os atributos de Deus. A nossa segunda aula ela vai falar sobre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus. Eu queria ler um texto com vocês lá de Isaías capítulo 40, do versículo 18 ao 25, que diz o seguinte: Quem podeis comparar a Deus? A que figura ele se assemelha? A um ídolo que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, forjando-lhe também correntes de prata? Ao ídolo do pobre ele não pode oferecer tanto, mas escolhe madeira que não apodrece e procura um artesão talentoso para esculpir uma imagem que não se moverá. Por acaso não sabeis? Não ouvistes? Não vos foi dito desde o princípio? Não entendeste desde a fundação da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que se estende, ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízos da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam e a tempestade os leva como se fosse palha. Diz o santo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Então, quando se estuda o ser de Deus e seus atributos, encontra-se uma divisão bem didática, como nós acabamos de falar: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? Eles dizem respeito ao ser divino de modo geral. E os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus mesmo, de forma limitada, comunica ou compartilha com o homem. Ou seja, o amor, a sabedoria, a bondade e a paciência. Então nós vamos falar agora sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Primeiro atributo incomunicável de Deus é que Deus é independente. Deus existe por si mesmo e sempre foi da natureza que é. Ele não necessita de nada nem de ninguém a não ser dele mesmo. Ou seja, Isaías 41:4 diz assim: Quem fez e agiu deste modo? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. Quem fez e agiu desse modo? Quem chamou as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. Ou seja, a gente observa que Deus é independente. Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa pedir permissão para ninguém para fazer algo. Ele simplesmente vai lá e faz porque Ele é Deus. Deus, sendo independente, mesmo assim Ele chama o homem para cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo. Deus, alguns podem pensar, Deus é egoísta. Não é bem assim. Se Deus dependesse de alguém, Ele não seria Deus. Então Ele é Deus porque Ele é Deus e Ele faz tudo como Ele quer. Um outro atributo incomunicável de Deus que nós podemos observar é que Deus não muda, ou seja, Deus é imutável. Ele é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas. Deus é imutável, meus irmãos. Deus não muda, ok? É interessante o que diz Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda. Esse é o nosso Deus. Um outro atributo que nós podemos observar de Deus é que Deus é eterno. Ou seja, Deus existe e sempre existiu. Deus não tem princípio, não tem fim, não tem sucessão de momentos no seu próprio ser, e percebe todo o tempo com igual realismo. É interessante o que o Salmo 90, versículo 2 fala a respeito disso. Deus ele existe de eternidade a eternidade. Ele sempre foi Deus. Ele não foi criado, ele é Deus, simplesmente é Deus. É simples, mas não é fácil, né? Então, Salmos 90, versículo 2 diz: Antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Por isso Deus é eterno. Ele existe para sempre. Ele sempre existiu e sempre existirá. Outro atributo que a gente pode encontrar aqui é que Deus é onipresente. Deus é onipresente. Eu
particularmente gosto muito do Salmo 139, que fala dessa onipresença de Deus. Quero ler 2 textos com vocês que falam sobre essa onipresença, que são os versículos 7 e 8, que dizem: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Versículo 9. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Ou seja, aqui nós vemos que Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar. O salmista diz: se eu for para o céu, lá no céu lá tu estás. Se eu for para o mais profundo abismo, lá tu também estás. Então esse é o nosso Deus. Ele pergunta: para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Esse é o nosso Deus, um Deus totalmente onipresente. Está aqui agora, está aí com você agora e está em qualquer lugar do mundo nesse momento, porque ele é onipresente. Ok? Vamos lá. Falamos sobre os atributos incomunicáveis. Tocamos em alguns apenas e vamos agora falar sobre os atributos comunicáveis. A expressão comunicáveis atesta que podemos encontrar em nós ou em nossa personalidade traços desses atributos divinos. Ou seja, Deus ele colocou no homem, ele comunicou ao homem, ele transferiu, ele doou ao homem parte desses atributos dele. Ele comunicou isso ao homem, mesmo de forma bem limitada. Ou seja, a primeira coisa que a gente observa aqui, o primeiro atributo, é a espiritualidade. Deus é espírito. Deus é espírito, né? Ser espírito é um atributo comunicável, uma vez que o homem também possui espiritualidade. O homem possui espírito. O Senhor Jesus fala em João 4,24 que os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, para que a gente possa adorá-lo, nós precisamos de ser um espírito. Então, o Senhor compartilhou isso conosco. Amém? O outro atributo comunicável é o conhecimento. A Bíblia atesta de forma abundante que o conhecimento é um atributo de Deus. Olha só o que diz o Salmo 94. Os salmos, eles são assim riquíssimos falando sobre os atributos de Deus. O Salmo 94, versículo 9, ele diz: Por acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não verá? Isso fala de conhecimento de Deus. A gente vê Deus se comunicando, Deus compartilhando com o homem do seu caráter, da sua divindade, tocando um pouquinho no homem ali, falando sobre os atributos de Deus, sobre o conhecimento de Deus, um atributo comunicável, ok? Isaías 40, versículos 27 e 28, diz assim: Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido do Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? O seu entendimento é insondável. Ou seja, de certa forma nós podemos dizer que o conhecimento de Deus é comunicável ao homem, mas não a sua onisciência. O conhecimento do homem é alcançado de forma teorreferente. Nós já falamos sobre isso. A outra coisa interessante que o Senhor compartilha com o homem, né, torna a repetir, de maneira bem pequena, é a sua sabedoria. É um atributo comunicável de Deus. Sabedoria é um atributo comunicável de Deus. E como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Ou seja, se precisa de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá, comunica, distribui pela sua graça. Amém? Vamos lá. A outra coisa que a gente observa aqui é o amor. Deus é amor. E o amor é um atributo comunicável. Não é verdade? Deus, não amar é não conhecer a Deus. É o que diz lá em 1 João 4,8. Não amar é não conhecer a Deus. 1 João 4,8 diz assim:
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O outro atributo que Deus comunica é a sua santidade. Deus é santo e Deus comunica esse atributo aos homens, mesmo que de forma limitada. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: sede santos porque eu sou santo. Então, se Deus diz assim, sede santos porque eu sou santo, é porque é possível andar, ser e viver em santidade. Porque Deus comunicou essa santidade ao homem. Uma coisa interessante que a gente observa é a revelação natural e a revelação especial de Deus. Temos esses dois tipos de revelação porque isso não está na Escritura. Você não vai ler na Bíblia e ver uma revelação e depois outra. Isso foi feito para um modo mais claro de entendimento a respeito da revelação de Deus. Nós estamos falando sobre o conhecimento de Deus e hoje estamos falando mais especificamente sobre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus. Por isso Deus se revela, comunicando esses atributos ao homem. Isso fala de uma revelação natural e de uma revelação especial de Deus, ou uma revelação geral, podemos dizer assim. Então vamos lá, vamos falar sobre a revelação geral. Nós vemos isso na Escritura de duas formas de Deus se revelar. A primeira é a revelação geral e nós vamos nos concentrar nela. Outro momento a gente fala sobre a revelação especial de Deus. A revelação sobre o ensino bíblico sobre a revelação geral fala algo muito interessante em Gênesis 2:2, que nós chamamos isso de uma assinatura de Deus, que diz assim: no sétimo dia Deus já havia completado a obra que fizera, nesse dia ele descansou de toda a sua obra. Então nesse tópico, quando nós falamos da criação, nós nos referimos ao ato criador propriamente dito, ou seja, é a assinatura de Deus em tudo aquilo que ele cria. Em Gênesis 1 nós vamos encontrar 8 vezes a expressão disse Deus. Por quê? Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Versículo 3 diz assim: e disse Deus. 8 vezes em Gênesis capítulo 1 você vai encontrar Deus dizendo, a palavra de Deus dizendo que Deus disse. Disse Deus, ou seja, é um Deus que cria. A terra estava sem forma e vazia e Deus começou a criar dizendo: haja luz e houve luz. E também diz assim a expressão 4 vezes dizendo: chamou Deus. Ou seja, Deus cria com a sua palavra, Deus chama à existência aquilo que não existe. Então, nós chamamos isso de a revelação geral. Amém? A outra coisa interessante dentro disso é a providência divina. Ou seja, o que é a providência divina? É o ato de manutenção e governo de todas as coisas criadas. Nós encontramos Deus se revelando nisso, na providência divina, ou seja, no quê? Na manutenção e no governo das coisas criadas. É um ato de revelação de Deus. Ele nunca deixou de dar testemunho de si mesmo. Não se engane, Deus sempre deu testemunho de si mesmo. Homem nenhum poderá dizer que nunca ouviu falar de Deus, porque Deus está em todo lugar. Deus está na sua criação. O Salmo 19, versículo 1 e 2 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Quantos de nós já paramos para admirar um nascer do sol ou um pôr do sol? Depois de um dia de chuva, um pôr do sol depois de um dia de chuva, aquelas cores de nuvem cinza, laranja, avermelhada, azulada, fica aquela coisa mais linda do mundo. Quantos de nós não paramos para admirar isso? Isso nada mais é que uma revelação de Deus na providência divina. É Deus se mostrando para a humanidade. A outra coisa que nós podemos ver aqui de revelação geral de Deus é a manifestação de Deus no homem. Quando Deus cria o homem, ele diz algo muito interessante, Gênesis 1, 27, é um texto conhecido de todo mundo, quando ele diz: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Existe no homem um selo de Deus que revela a sua imagem.
É um aspecto singular da revelação de Deus, da natureza, que se encontra no próprio homem criado à imagem de Deus. É a imagem de Deus no homem que o distingue de todo o resto da criação. Por isso o homem não é igual a um cachorro, o homem não é igual a uma árvore, porque o homem foi feito à imagem, à semelhança de Deus. Ok, pessoal? Vamos seguindo aqui. Estou caminhando para terminar essa nossa aula. Os atributos divinos deduzidos pela revelação geral. 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós vemos lá em Romanos também 1,18, que diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. O versículo 20 também diz: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Ou seja, Deus se revela na sua criação. No Salmo 19 nós vimos a sua glória. No Salmo 19, 2 e 3 nós vemos a sua sabedoria, que diz: um dia declara outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, se ouve a sua voz. A gente vê a ira de Deus sendo manifestada em Romanos 1,18 e nós vemos seu eterno poder e sua eterna divindade em Romanos 1,20. Então são atributos divinos deduzidos pela revelação geral. Glória, sabedoria, justiça ou ira e seu eterno poder e divindade. Vamos lá, vamos seguir, para terminar. O conhecimento que os pagãos têm de Deus. A revelação geral, ela é recebida pela razão contaminada e prejudicada pelo pecado, que produz idolatria. Por trás da idolatria pode-se ver a revelação geral e o impacto que esta causa no homem sem Deus. A revelação geral ela não é ruim. A revelação geral está ali para mostrar quem Deus é, para revelar a sua beleza, a sua santidade, a sua pureza, o seu amor. Mas o homem, quando pecou, ele foi afetado pelo pecado. Ele foi diretamente afetado pelo que Adão fez. O homem, de modo geral, pecou. Nós vemos esse exemplo em Atos 17, do 22 ao 31, que fala quando Paulo está em Atenas, ele vê a idolatria daquele povo, ele fica indignado com aquilo e começa a andar pela cidade, vendo muitos altares a muitos deuses, e ele encontra um altar chamado um altar ao Deus desconhecido. É muito importante conhecermos quem Deus é, para que possamos adorá-lo da forma correta. Aqui os atenienses adoravam a Deus da maneira deles. Eles adoravam a Deus, tanto é que eles colocaram um altar ao Deus desconhecido. Então o altar ao Deus desconhecido é fruto da reação do homem à revelação geral. Eles tiveram uma revelação geral de quem Deus é, mas infelizmente por causa do que o pecado fez no homem, eles levantaram o altar a um Deus desconhecido. Então o conhecimento que os pagãos têm de Deus é afetado pela queda. A mente do homem é afetada desde a queda de Adão. Mas entenda uma coisa, ninguém pode alegar jamais ter recebido uma revelação nunca ter recebido uma revelação divina, porque Deus se manifesta em todos os lugares.